Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. Otimizar a rede de circulação utilizada pelo transporte público tem sido um dos objetivos principais da Prefeitura de Fortaleza, com a implantação de um denso programa de mobilidade urbana na cidade. Com o desenvolvimento do projeto das faixas exclusivas para ônibus, iniciado em junho de 2014, a gestão do prefeito Roberto Cláudio persegue a meta de reorganizar o trânsito e promover o convívio saudável entre os diversos modais. Veja como foi a implantação das faixas exclusivas nas avenidas Dom Luiz, Santos Dumont e Antônio Salles. Para otimizar a circulação no transporte público da capital, a Prefeitura de Fortaleza implantou em 2014 um programa de mobilidade urbana na cidade, com o desenvolvimento de faixas exclusivas para ônibus. O projeto teve início nas avenidas Dom Luiz e Santos Dumont. Foram instaladas nessas duas vias 3 faixas para veículos, sendo uma exclusiva para ônibus. Inicialmente, a expectativa era que houvesse um crescimento de cerca de 40% na velocidade dos ônibus. No entanto, o ganho identificado foi de 270% na Santos Dumont e 143% na Dom Luiz. Cleilson leva bem menos tempo para chegar no trabalho depois da implantação desse binário. Antes era mais ruim, quando não tinha faixa. Agora melhorou mais rápido, ficou melhor. Reduziu quanto tempo o teu trajeto? 30 minutos. Hoje, Fortaleza conta com cerca de 116 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. Com aumento na velocidade dos veículos, previsibilidade do tempo de viagem, redução de consumo de combustíveis e emissão de gases poluentes. Agora chega mais rápido nos lugares, porque antigamente demorava muito, que competia com os carros, né? Mas melhorou 90%. Além das faixas exclusivas de ônibus, o binário Dom Luiz Santos Dumont recebeu ciclofaixas, com mais de 5 quilômetros de extensão, que garantem mais segurança para os ciclistas. Às vezes, alguns motoristas que não respeitam tanto, mas em si, essas ciclofaixas aqui mais da região, elas são bem organizadas. Mais seguro, porque a gente tem a faixa da gente, né? Aqui o carro passa aqui, a gente segue tranquilo. Hélio, em alguns dias da semana, troca o carro pela bicicleta. No mínimo 3 vezes da semana eu sempre uso a ciclovia aqui para estar vindo para o trabalho, para manter a forma, manter o pique também. Outras vias também foram beneficiadas com faixas exclusivas de ônibus, como a Bezerra de Menezes, Domingos Olímpio e Antônio Salles. E todas registraram um ganho de velocidade acima do esperado. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Vitor Macedo, que é engenheiro da Prefeitura de Fortaleza. Ô Vitor, o que foi que significou, assim, para a melhoria do trânsito aqui da cidade, a implantação dessas faixas exclusivas para os ônibus? As faixas exclusivas ela tem aí um leque de importância gigantesca para a cidade, né? Eu diria que a primeira importância delas aqui para a cidade, né, o significado delas é um significado que eu diria até concepção, né, de quem você quer priorizar. Hoje o transporte público ele é o transporte de maior eficiência em qualquer cidade do Brasil. Ele é o que polui menos, ele é o que causa menos acidente. Então as faixas exclusivas é uma forma de mostrar que a gente está dando prioridade àquele modo, né? Uma segunda importância, né, uma segunda legado que isso deixa eu diria que é uma característica técnica, né? As faixas exclusivas possibilitam maior velocidade dos ônibus, isso faz com que eles cumpram melhor os seus horários, isso até reduz a aglomeração das pessoas se o ônibus não demora para chegar, impacta na lotação, consumo de combustível, tudo isso. E o último, eu diria que sim, as faixas exclusivas são até uma política até de inclusão, né? Hoje o transporte público ele é responsável por 1 milhão de deslocamentos por dia, né? 90% dessas pessoas elas ganham até 2 salários mínimos, então são pessoas de uma menor condição de renda. Então a faixa exclusiva ela é um benefício até para essas pessoas que estão indo diariamente trabalhar, estudar, para ganhar mais agilidade no dia, para ter mais um conforto também, né? Isso lá na ponta é qualidade de vida também para as pessoas. Como é que funcionou, para a gente falar historicamente aí, a implantação? Como é que se deu esse planejamento para que
essas principais avenidas da cidade começassem a receber essas faixas exclusivas? Porque a gente sabe que esse relacionamento, vamos dizer, do ônibus com os carros, com as motos, normalmente eram muito conflitantes. E com a criação da faixa exclusiva para o ônibus, melhorou bastante essa relação dos motoristas que utilizam esses modais, né? Perfeitamente. E a gente diz que o espaço urbano na rua ela é uma troca ali de interesses, né? O ciclista tem que ter o espaço dele, o tráfego geral também, o ônibus, pedestre. Então, quanto mais você organiza esse espaço, melhor é para cada modo, né? Então, fui pensando nessa distribuição, né, que a gente diz equitativa aí do espaço urbano, e começaram a ser pensadas as faixas exclusivas. Inicialmente começou lá em 2014, com o projeto do binário da Dom Luiz Santos Dumont, né, onde a gente pegou duas vias que eram paralelas, as duas sentido duplo, com canteiro central e tudo mais, e reorganizamos, cada um ficou em um sentido, né, como todo mundo conhece hoje, e isso possibilitou a gente ter o espaço do ônibus ali, né. Naquela época, a capital tinha 3 quilômetros de faixa exclusiva, era basicamente, não era nem faixa exclusiva, era até contrafluxos, né, era ali o exemplo da João Pessoa, por exemplo, que era só um contrafluxo de ônibus. De lá para cá, né, isso foi se expandindo, na Dom Luiz Santos Dumont mostrou-se o benefício disso, né, o ônibus realmente ele conseguiu ganhar muito tempo. Até dando um parênteses, lá na Dom Luiz, na do Santos Dumont, por exemplo, o ganho foi de mais de 200% da velocidade operacional. Quando a gente traduz isso para tempo, que é economizado da pessoa, dá alguns minutos por dia. Quando a gente multiplica isso em um ano, é como se a economia fosse de 6 dias em um ano. Então, a pessoa que andava na Dom Luiz Santos Dumont, ela economizava ali 20 a 30 minutos por dia. Em um ano, ela é como se ela tivesse ganho 6 dias no ano dela, né? Então, é um ganho expressivo. Então, começou naquela época como dentro dos binários, e a efetividade desse programa foi tão grande que ele virou o programa de faixas exclusivas, né? Hoje nós temos 115 quilômetros, foi mais de 35 vezes o crescimento, né? E em grande expansão na cidade também. Agora, Vitor, a faixa exclusiva de ônibus, ela foi instalada principalmente para dar mais velocidade nas viagens dos ônibus, nas linhas de ônibus aqui da capital. Esse resultado foi assim, surpreendente, porque o que tinha sido traçado como meta pela prefeitura, assim, foi muito mais. Ou seja, vamos dizer, os ônibus têm andado com muito mais velocidade, as viagens têm sido bem mais rápidas, o que beneficia realmente a maioria dos passageiros, né? Exatamente. Quando a gente vai pensar num projeto, né, de faixa exclusiva, a gente faz uma série de simulações, existem programas computacionais para isso, e a gente tem ali um ganho estimado, né? De uma forma computacional e tudo mais. O que a gente viu que na prática esse ganho foi até maior do que a gente esperava, né? Então tem faixas exclusivas que são assim, tem uma grande representatividade. A Antônio Salles, por exemplo, é uma que ela pertence ao corredor que vai desde Antônio Bezerra ao Papicu, né? Então a Antônio Salles ela foi uma que teve ganhos extraordinários lá, mais de 100% de velocidade. E ali era um dos eixos principais de transporte público. Quem vem da Antônio Salles ao Papicu é uma das ligações da cidade, tem uma demanda muito grande por transporte, né? A volta, a gente pode até falar um pouquinho mais na frente, pela Padre Valdivino, né? Gerou muita polêmica no início, mas também tem todo um aparato técnico por trás. Mas é assim, a gente prevê esses ganhos nos estudos, nos projetos, nas simulações, e quando a gente foi ver na prática, isso estava superando nossas expectativas. Ok, eu vou pedir um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre as faixas exclusivas para ônibus aqui em Fortaleza e inclusive como é que está sendo a definição das áreas e das avenidas que estão sendo beneficiadas com esse programa. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, Fortaleza conta hoje com cerca de 116 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. E o principal objetivo desse sistema é priorizar o transporte público, proporcionando diversas vantagens aos usuários, como o aumento da velocidade operacional, previsibilidade do tempo de viagem, redução no consumo de combustíveis e de emissão de gases poluentes. Nós voltamos a conversar aqui com o Vitor Macedo, que é engenheiro da Prefeitura de Fortaleza. Ô Vitor, como é que é o processo de escolha das avenidas que recebem as faixas exclusivas para ônibus? Bom, esse é um excelente ponto para se tocar, para a população entender como é que a gente pensa nisso, né? Eu diria que hoje nós temos 3 grandes fontes de dados para poder pensar nisso. A primeira delas são os GPS dos ônibus. Hoje Fortaleza tem cerca de 2.000 ônibus rodando diariamente,
E cada ônibus tem um GPS, né, que a cada 30 segundos ele manda a posição dele para a gente. Então isso é uma massa imensa de dados, mas que a gente sabe a que velocidade cada ônibus está andando ao longo de qualquer hora do dia. Né? Outro ponto importante é o bilhete único. Então a gente sabe, né, na validação, na catraca ali, quantas pessoas estão entrando em cada ônibus a cada segundo. E a terceira fonte de dados que nós temos são os desejos da cidade. Né? Isso vem da pesquisa origem e destino. Então a gente sabe de onde as pessoas estão saindo e para onde elas estão indo. Então nós temos ali nas nossas mãos, né, a velocidade que cada ônibus tem a cada segundo, quantas pessoas tem em cada ônibus e qual o desejo da população de se deslocar. Então isso é tudo trabalhado, né? Então a gente consegue ranquear aquelas vias onde os ônibus estão com piores condições de velocidade, né? A gente tem vias onde os ônibus chegam a 3, 4 km por hora. Né? E é exatamente aquela linha em que fica mais travado, o trânsito fica mais travado. Na Santos Dumont, antes da faixa exclusiva, o ônibus andava a cerca de 6 km por hora no pico. Então isso é uma velocidade de uma caminhada, por exemplo. Né? Então a gente consegue ter hoje um mapa de Fortaleza inteiro e saber que regiões isso está acontecendo. Né? A gente consegue também saber quais são as linhas que têm mais demanda. Então o processo de decisão dessas faixas exclusivas, ela é para aquelas regiões onde o ônibus tem piores condições de velocidade e também aquelas regiões, aquelas linhas que têm a maior demanda de usuários, né? de usuários de ônibus. Então isso aqui direciona a nossa decisão de que vias receber essa priorização do ônibus. No caso aqui de Fortaleza, que a gente falou agora há pouco, aí são 116 quilômetros de faixa exclusiva. Para uma cidade do porte da capital cearense, é muito isso já, não? Ou é necessário realmente crescer mais? É necessário crescer mais. Para a gente ter uma base de comparação, né, Fortaleza tem 4.000 quilômetros de vias. Né? Então, se você tem 100 quilômetros, 115 quilômetros de faixa exclusiva, né, isso dá bem menos, cerca de 1%. Né? Então, assim, tem que crescer mais. Obviamente, nem toda via precisa ter uma faixa exclusiva para ônibus. Né? Vias locais, isso não precisa. Então, foi partindo disso, né, partindo desses dados de velocidade, de demanda de pessoas, e começou-se a pensar nisso. E uma das grandes saídas era pegar aquelas avenidas que tinham 3 faixas ou mais e destinar os ônibus, uma delas ao ônibus, né? Então isso aconteceu com a Santos Dumont, quando ela passou a ter sentido único, né? Ficou lá 4 faixas, uma para ônibus, Dom Luiz, Antônio Salles. E esse estoque de vias com 3 faixas na cidade foi acabando, né? Esses 116 quilômetros de faixa exclusiva hoje, majoritariamente ele está nessas vias de 3 faixas ou mais. E aí o desafio ficou maior ainda, né? Que como levar agora faixas exclusivas para regiões, para vias que só tem 2 faixas, por exemplo. Então, hoje é o grande desafio do projeto para ele ser expandido. Pois é, vamos citar aí os exemplos aí de algumas avenidas em que houve realmente sucesso na implantação da faixa exclusiva. A gente falou agora há pouco aí sobre o binário, né? Dom Luiz e Santos Dumont. Também na Antônio Salles. Que outras avenidas importantes assim da cidade você considera que a implantação da faixa exclusiva trouxe realmente bons resultados? Quanto maior o congestionamento que as vias passam, maior é o resultado para a faixa exclusiva. Isso é natural, né? Se você tem uma via muito congestionada e você destina uma faixa para o ônibus, é natural que aquele ônibus tenha um grande benefício. É o exemplo da Antônio Salles, que é uma das vias, né, com intenso fluxo na cidade, Domingos Olímpio, então todo aquele eixo ele passa por isso. Quando a gente tem vias paralelas que suportam, como os binários, né, são 2 vias ali próximas, paralelas, a gente consegue rearranjar, né, a seção viária para encaixar a faixa exclusiva ali. Quando isso não existe, fica mais difícil. Vou citar um exemplo. A região ali da 13 de Maio, Pontes Vieira, ali é uma das vias onde o ônibus tem péssimas condições de velocidade, né, assim como todo o tráfego geral. São só 2 faixas por sentido, né, se imagine a 13 de Maio, por exemplo. E não tem nenhuma via paralela contínua para a gente fazer um rearranjo. Então, ali é uma região que, apesar de precisar muito de uma faixa exclusiva, né, é difícil implantá-la sem trazer muito impacto para o tráfego geral. Então, esses casos são todos pensados quando a gente vai projetar. Agora, realmente há corredores, você me falava sobre o caso da Padre Valdo Divino, por exemplo, por ser uma avenida, vamos dizer, uma rua mais curta, tem 2 faixas, uma só para a faixa exclusiva de ônibus, acabou deixando assim, um espaço muito curto para os outros veículos. E aí isso gerou realmente reclamações por parte dos motoristas.
Mas por ser um corredor onde há várias linhas de ônibus que passam por lá, foi muito importante a implantação ali da faixa exclusiva, né? Exatamente, esse é um ótimo exemplo, né? A Padre Valdivino, ela faz parte do corredor Antônio Bezerra-Papicu, né? Quem vem do Antônio Bezerra-Papicu vai pela Antônio Salles e a volta desse corredor é pela Padre Valdivino, né? Então a Antônio Salles tem lá 3 faixas, né? A gente conseguiu destinar uma para ônibus. A Padre Valdivino tinha esse desafio. Foi quando a gente começou a pensar em soluções que envolvessem vias paralelas. Então lá na Padre Valdivino, os dados de hoje é o seguinte, cerca de 55% a 60% das pessoas que passam naquela via passam de ônibus. Então o ônibus, ele é a maioria lá. O que a gente pensou foi, então vamos destinar nada mais justo, né, do que dar prioridade ao ônibus e abrir uma via paralela para ser uma rota alternativa para o tráfego geral. Então a via imediatamente paralela ali a João Brígido, né, aquela via que vai dar lá na Domingos Olímpio, ela é hoje a opção, né? No início, as pessoas, por não conhecerem as rotas, é natural criticarem. Hoje, né, as 3 vias, Antônio Salles, João Brígido e Padre Valdivino, estão bem equilibradas. E a gente conseguiu colocar a priorização do ônibus na Padre Valdivino e na Antônio Salles. É uma rota de fuga, vamos dizer assim, para o motorista do veículo de passeio que não quer pegar a Padre Valdivino, tem exatamente essas ruas paralelas que dão maior fluidez, né? Exatamente. O tráfego geral, ele consegue se adaptar a novas rotas, né? O transporte público não, ele é desenhado nos grandes corredores, então ele é mais rígido, né? Então, se você der opção para o tráfego geral, para ele escolher outras rotas e pegar o corredor principal e dar prioridade para o ônibus, todos esses modos saem ganhando. Agora, Vitor, em relação à periferia da cidade, nós temos aí grandes avenidas que cortam a cidade, ligando vários bairros. As faixas exclusivas já conseguiram chegar realmente nessas avenidas que fazem essa interligação de bairros e levam exatamente a bairros periféricos da capital? Sim, a ideia está sendo agora avançar para essas áreas, né? Hoje a Avenida Perimetral ela já tem faixa exclusiva, ela é um importante corredor na direção leste e oeste da cidade, né? Uma direção circular, assim. Ela já tem, mas a região também passa por essa região mais periférica, eles têm essa carência de via. Esse exemplo que eu citei da 3 de maio, né? De não ter uma via paralela, isso acontece muito nessas regiões mais periféricas, o que às vezes dificulta você implantar e a solução fica bem mais complexa. Então, mas a ideia está sendo chegar lá e, como eu disse, priorizando sempre aquelas regiões onde o ônibus está muito devagar, né, e onde há uma grande demanda. Então, a Perimetral, por exemplo, era um caso desse, né? Ligava ali a Messejana, passando por José Walter, bairros muito densos, com grande quantidade de usuários de ônibus, então lá recebeu. A ideia é pensar em outras regiões para isso, como Silas Munguba, também um grande desafio por não ter vias paralelas, né? Liga ali o terminal da Parangaba, mas tudo está passando por esse crivo, né? De como ajustar essa solução para que todos saiam beneficiados. Ok, vou pedir um novo intervalo, daqui a pouquinho eu volto aqui no Notícias de Fortaleza, a gente conversando mais sobre as faixas exclusivas de ônibus aqui na capital. É um instante só. Voltamos com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, com as faixas exclusivas de ônibus implantadas no binário Dom Luiz Santos Dumont, por onde trafegam diariamente boa parte dos trabalhadores da cidade no trajeto casa-trabalho, a circulação do transporte coletivo foi priorizada. Tanto lá como em outras avenidas, as faixas exclusivas para ônibus proporcionaram muita velocidade operacional aos coletivos. Nós voltamos a conversar com o Vitor Macedo, que é engenheiro da Prefeitura de Fortaleza. Ô Vitor, a gente conversava no outro bloco sobre a questão dos pedidos, né? A população, a partir do momento que o usuário do transporte coletivo percebe que nas avenidas onde há faixa exclusiva para o ônibus, as viagens são bem mais rápidas. E com isso, certamente, tem aquela história de que quem mora em bairros onde não há a faixa exclusiva quer que a prefeitura implante. Como é que é a avaliação em relação a esses pedidos? A gente recebeu foi até uma resposta positiva da gente não esperava. À medida que as ciclofaixas, vou puxar aqui um exemplo das ciclofaixas, né? As ciclofaixas, elas logo cativaram a cidade, né? Assim que surgiram os primeiros quilômetros, que as pessoas foram entendendo os benefícios, começaram a surgir pedidos, né? Com as faixas exclusivas demorou um pouco mais, né? As pessoas começaram a perceber o benefício agora, porque quem percebe o benefício é quem anda de ônibus, né? Então isso começou a surpreender a gente com esses pedidos. Alguns exemplos que a gente tem muito bons o caso do centro da cidade, né?
O centro da cidade é uma região que, ao longo dos últimos anos, ele foi perdendo o transporte público. Né? O ônibus chegava ali até Praça do Ferreira, hoje já não conseguia chegar mais, porque era tão congestionado o centro que os ônibus deixavam ali nos arredores e voltavam. Né? O que aconteceu foi que os comerciantes começaram a pedir a volta desse transporte público chegando no centro. E eles mesmos conheciam, sabiam que não adiantava o ônibus chegar até o centro se não tivesse faixa exclusiva. Então, exemplo, a General Sampaio, né, que hoje tem faixa exclusiva lá, adentrando a região central, foi uma demanda dos comerciantes. Eles diziam, não tem como o meu cliente comprar uma televisão, ser ali na Praça do Ferreira e ter que andar 5 quarteirões para pegar um ônibus. A gente quer que o ônibus volte para o centro. Essa foi uma demanda deles, chegaram via CDL, e dali surgiu, por exemplo, um plano de como reativar o transporte público no centro. Foi daí que surgiu o projeto do Trinário, por exemplo. Né? O grande cerne do Trinário era conseguir encaixar uma faixa exclusiva sem prejudicar o tráfego geral. Né? Então, todo aquele rearranjo, né? as 4 faixas agora na Duque de Caxias, tudo foi para possibilitar a inclusão da faixa exclusiva. Óbvio que com o rearranjo a gente conseguiu ciclofaixa, né? Uma série de medidas. Então, esses pedidos, as pessoas, comerciantes, estão reconhecendo já os benefícios da faixa exclusiva. Né? Ela não só no caso do centro, ela não é só mais velocidade, como é a própria inclusão, o acesso do ônibus na região central. Agora, a gente estava conversando aqui fora do ar exatamente sobre a questão da rapidez hoje com que muitas viagens são feitas de ônibus. Eu já tive a oportunidade de fazer uma matéria jornalística mostrando o tempo de deslocamento a partir, por exemplo, do terminal de Antônio Bezerra até aqui o Fórum Clóvis Bevilacqua, aqui no bairro Edson Queiroz, em que o usuário do transporte coletivo ele tem condição de fazer todo esse trecho em faixas exclusivas, né? Pegando ali Misterral, Bezerra de Menezes, tem um corredor expresso, Domingos Olímpio, Antônio Salles, e fazendo essa matéria foi exatamente mostrando o comparativo do tempo num veículo de passeio, né, normal, e no ônibus. E realmente a viagem, em termos de rapidez, o tempo de deslocamento com o ônibus foi, assim, venceu disparadamente, foi muito mais rápida. Essa avaliação vocês têm bem clara, né? Esse é o grande cerne das faixas exclusivas. Né? Esse corredor que você citou, ele é um dos que está quase que 100% completo na cidade. Né? Você adentra ali no BRT da Bezerra de Menezes. Aí vem Domingos Olímpio, Antônio Salles, chega até o terminal do Papicu inteiramente com priorização para o ônibus. Então, isso é notório, quem pega o ônibus nessas condições percebe, não tem nem como comparar com o tráfego geral, né, no horário de pico. Esse é o grande benefício, assim, o que se espera da faixa exclusiva é isso. Isso se traduz não só em velocidade, só em tempo, né? Não é somente o tempo que é reduzido. Quando o ônibus chega, quando ele consegue cumprir o quadro horário dele, então as paradas não lotam tanto, então ele diminui a lotação dele. Então isso sai desencadeando uma série de benefícios para o ônibus. Ele cumpre o horário direito, ele é mais previsível, ele chega mais rápido, a lotação diminui. Então o ideal era que todas essas ligações da cidade, ligações entre terminais, as principais eixos, tivessem esses corredores. É isso que está sendo pensado para os planos futuros. Pois é isso que eu queria saber. E para o futuro, o que é que está sendo previsto aí? Qual o planejamento que vocês têm? Já que temos aí o desafio aí de ainda muitas avenidas onde passam muitos ônibus, mas, como você falou agora há pouco, tem avenidas que não tem um espaço maior e também as ruas paralelas não ajudam para poder implantar a faixa exclusiva. O que é que vocês têm planejado, o que é que está sendo planejado aí para a cidade aí para o próximo semestre, para o próximo ano? Existe um planejamento de curto prazo, né, que é tentar, com o sistema viário existente, rearranjar para encaixar uma faixa exclusiva. Né, o exemplo ali da Padre Divina, a gente achou uma via paralela e conseguiu. Então é estudar outros casos da cidade para que a gente possa fazer isso já no curto prazo. A gente está com 116 quilômetros de faixa exclusiva, a gente prevê chegar aí até uns 130 no final do ano, né? Essa meta está sendo revisada por causa desse período que nós passamos de pandemia. E a médio e longo prazo, né, é trabalhar o conceito de corredores. O Antônio Bezerra Papicu hoje ele é um corredor feito por várias avenidas onde o ônibus tem prioridade de ponta a ponta. Então é outro corredor que está se iniciando é o Messejana Centro, né? Já iniciou o pedaço ali na Guanabi. A ideia é levar através da Bezerra de Menezes até a Messejana. Desculpa, BR-116 até a Messejana.
Então, é encaixar esses corredores na cidade para que eles deem prioridade aos ônibus. E essa prioridade pode ser como uma faixa exclusiva, né, que apesar de ter grandes benefícios, ela ainda não é, digamos assim, a solução 5 estrelas para o ônibus, né? É uma solução que seria melhor, seriam, por exemplo, os BRTs, mas isso obviamente envolve um maior investimento, um maior prazo, né? Envolve toda uma mudança de seção viária, onde vai para o BRT central. tem a diferença de que é num corredor central, né? Isso, né? A faixa exclusiva ainda disputa ali com veículos que estejam estacionando, com quem quer fazer a conversão à direita, né? O BRT não, ele está no canteiro central, totalmente segregado. O benefício é muito maior, mas existe um tempo maior de implantação e um investimento maior. Então, a ideia para o futuro é traçar esses corredores. Isso está sendo feito no PAS-FO, né, que é o Plano de Acessibilidade Sustentável, do qual saiu a pesquisa Origem e Destino. O Fortaleza 2040, que foi o último plano, também trouxe já uma proposta de corredores na cidade, são 14 corredores. Então, a ideia é diluir isso no tempo e avançar na implantação desses corredores da cidade. Ok, Vitor, obrigado mais uma vez pela presença aqui na TV Terra do Sol. Obrigado. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui com notícias de Fortaleza, com mais assuntos importantes para o fortalezense aqui pela TV Terra do Sol. Volto já já.